Capítulo 13. Mudando o meu ponto de vista. Vou mudar a maneira como eu me vejo. Veja, aí vem outra ninhada, como se já não houvesse muitos. E que coisa feia é esse aqui? Não queremos aqui. Então um deles voou e o mordeu no pescoço. Deixe-o em paz, disse a mãe. Ele não está fazendo mal a ninguém. Sim, mas ele é tão grande e feio, disse o pato maldoso. E deve, portanto, ser expulso. Hans Christian Andersen, o patinho feio. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Lucas 8, 46 e 47. Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram cisnes perfeitos, lindos e fortes. Não havia o conceito de patinho feio. Deus chamou os dois de Adão e havia igualdade, graça e importância diante de Deus, até que tudo mudou. Quando olharam nos olhos um do outro, viram um novo reflexo. Era desinteressante e errado. Mudou a maneira como se viam. Pela primeira vez, eles experimentaram distância, separação. Como se viam de maneira diferente, mudou a maneira como se relacionavam. O que poderia ter sido? Se tivéssemos nascidos no Éden, as coisas teriam sido muito diferentes. Deixe-me destacar algumas coisas que você teria aproveitado se fosse um dos cisnes perfeitos de Deus. Teria visto o seu reflexo e adorado. Nunca teria perguntado: como fico com essa roupa? Porque saberia que é linda. Teria olhado para todas as outras mulheres em uma sala e venerado Deus pela beleza e graça delas. Você consegue imaginar como seria? Um dia, vamos aproveitar tudo isso novamente. Mas por enquanto, vivemos em um lugar muito diferente. Vivemos em um mundo e cultura que constantemente destaca onde estão os defeitos das mulheres, onde somos um patinho feio e gordo. Comprei um exemplar de uma conhecida revista de moda outro dia, quando o meu voo atrasou. Enquanto passeava pelas páginas detalhando a moda para a próxima estação, vi modelos que tinham 1,80 m e usavam tamanho P. Usavam coisas que nem em meus sonhos mais loucos poderia imaginar. Pareciam pássaros exóticos, coloridos, frágeis. A moda impacta o que é vendido em todas as lojas. Então, quer você compre na Neiman Marcus ou na Target, os gurus da moda de Paris, Milão e Nova York tentam vestir cada uma de nós. Meu coração fica triste pelos patinhos entre nós. Sei que estou prestes a falar igual a minha mãe, quando eu tinha 16 anos. Mas fico angustiada com as roupas que alguns pais deixam suas filhas usarem. Passe por qualquer shopping center e verá garotas de 10 ou 11 anos com roupas que mostram suas barrigas e mal cobrem seus bumbuns. Para mim, isso não é moda ou uma coisa de geração. É um sinal de quão longe nos afastamos de nosso estado de cisnes. Quando eu tinha 16 anos, usava umas roupas meio ridículas. Era parte do movimento Jesus inspirado por muitos dos cristãos contemporâneos. Usávamos calça jeans surradas e camisas com cores que chamavam a atenção. Mas minha alegria e orgulho era meu casaco afegão. Não fazia ideia de qual animal tinha doado sua pele, mas quando ele ficava molhado, tinha um cheiro de um Afghan Hound morto.
Mas as roupas que estão sendo empurradas para nossas meninas estão tão distantes das vestimentas do Éden. São as roupas da queda. Parte meu coração ver aonde chegamos. Biquíni de bolinha amarelinha. Em fevereiro de 2005, o Women of Faith, Mulheres de Fé, sediou sua conferência nacional em Las Vegas, Nevada. Pedimos ao nosso agente de reservas se poderíamos ficar em um hotel fora da área principal de Las Vegas, torcendo para que fosse uma coisa mais familiar do que os grandes cassinos. Barry, Christian, Mary, sua babá em 2005 e eu entramos no hotel. E enquanto esperávamos no lobby, Christian me disse: "Mãe, veja aquela garota." Me virei e vi uma dançarina se apresentando sobre uma mesa, a apenas 2 metros de nós, usando o que pode apenas ser descrito como 3 minúsculos lenços. "Por que você acha que ela está vestida assim?" ele perguntou. "Está muito quente", respondi com uma voz fraca e patética. Foi tudo daí para pior. Vegas tinha se distanciado de sua tentativa de se tornar um lugar mais propício para famílias e voltou às suas raízes, como cidade do pecado. A frase repetida em todo lugar é: "O que acontece em Vegas, fique em Vegas." Em outras palavras, você pode fazer o que quiser aqui e ninguém nunca descobrirá. Os cristãos remanescentes de Vegas criaram seu próprio lema: "O que acontece em Vegas, muda o mundo." É por isso que estávamos lá, para nos juntar a eles em seu desejo de trazer a fragrância de Jesus ao mau cheiro da vida sem ele. Vegas parecia ser a cidade perfeita para se trazer uma mensagem de esperança e cura. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Romanos 5:20. Nossa conferência foi sensacional. 847 mulheres se comprometeram com Cristo. Enquanto embarcávamos no avião para voltar para casa, Christian olhou para mim e disse: "Se eu nunca mais vir um biquíni em toda a minha vida, para mim está ótimo." Ele só tem 8 anos de idade. Las Vegas é uma exibição extrema de quão longe caímos. Mas dá para ver os sinais em todas as cidades e vilarejos por toda a terra. Assim como a paisagem externa mudou desde o Éden, nossa paisagem interna também mudou. Era uma vez um patinho feio. Eva é a única mulher que conhece a sensação de ser um cisne perfeitamente lindo. Que despertar horrível deve ter sido depois da queda, quando viu seu reflexo na água e percebeu como tinha mudado. Assim como os outros patos rejeitaram o patinho feio, nós experimentamos momentos como esse. A rejeição assume muitas formas. Pode vir do olhar que encontramos nos olhos de alguém, ou pode vir de nosso próprio coração, quando olhamos nosso reflexo. Do Éden para Indenhall. Passei a maior parte da minha infância e toda a minha adolescência na Indenhall Road 8, Ayr, Escócia. Morávamos de aluguel em uma casa pequena, semi-geminada. Stephen tinha seu próprio quarto, enquanto que Frances e eu dividíamos outro. Foi entre essas 4 paredes que chorei muito, desprezando a imagem que via no espelho. Quando tinha 15 anos, um grupo de balé visitou nossa escola e apresentou algumas peças modernas. Uma das garotas era exatamente como eu queria ser. Era muito magra e provavelmente usava sutiã tamanho 40, enquanto eu não era magra e usava tamanho 44. Sua pele parecia brilhar e seus dentes eram brancos e perfeitos. Minha pele era mais como uma página arrancada de Guerra e Paz em braille, e meus dentes refletiam minhas 15 xícaras de chá por dia. Odiava o que via no espelho. Costumava juntar minha mesada em uma caixa embaixo da cama
para quando fosse mais velha, fazer uma cirurgia plástica e ter o que julgava ser o tamanho perfeito de sutiã. Sei agora que não existe perfeição nessa terra, mas quando menina, via nas outras tudo o que eu queria ser. Via como os meninos reagiam quando uma das meninas bonitas entravam em uma sala. Ficava toda sem graça na aula de ginástica, enquanto os rapazes escolhiam suas parceiras de dança, sabendo que seria uma das últimas escolhidas. Como disse, fiz 50 anos em 2006. Gosto do meu reflexo no espelho agora. Sou uma daquelas mulheres que está melhor aos 40 do que aos 20. Mas toda semana encontro moças nas minhas filas de autógrafos de livros e me vejo nelas. Vejo o sorriso meio inseguro e escuto o grito silencioso por trás de seus olhos, querendo ser aceitas e amadas, mas preparadas para a rejeição. Quero dizer a cada uma delas: o que mudou minha vida não foi perder alguns quilos ou limpar minha pele. Foi tocar à beira da veste de Jesus. Desesperado bastante. Durante a conferência de 2005, Nicole Johnson, nossa dramaturga, apresentou uma esquete a respeito de uma mulher sobre a qual lemos nos evangelhos de Marcos e Lucas. Ela é conhecida como a mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Lucas 8:43. O trabalho emocionante de Nicole me inspirou a olhar para essa mulher e imaginar como a vida deve ter sido para ela. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com remédios. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não passara despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então, ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Lucas 8:43-48. Um gênero desprezado. Os rabinos da época de Jesus tinham muito pouco tempo ou utilidade para as mulheres. A atitude deles pode ser vista em escritos registrados nos 2 séculos depois de Jesus. Não fale muito com as mulheres. Yos Yonan, de Jerusalém. Citado de M. Abbott. Não fale excessivamente com uma mulher para que isso não leve ao adultério. O Talmud. Citado de B. Ned. Um homem não deve falar com uma mulher no mercado, nem mesmo se for sua esposa, menos ainda outra mulher, porque as pessoas podem interpretar mal. Abbott de Rabi Natan, citado de Arna 2. Nós não sabemos de o Todo-Poderoso ter falado com uma mulher, exceto Sara. R. Eliezer B. Shimeon, citado de I. Sot. À luz dessas escrituras, o tratamento de Jesus às mulheres se torna ainda mais notável. Sua interação, terna, com mulheres de todas as classes sociais, viola as regras farisaicas e começa a redenção prometida no Jardim do Éden, elevando as mulheres de uma posição muito secundária, além de restaurar dignidade e valor. Quando Jesus conheceu a mulher que vinha sofrendo de hemorragia havia 12 anos, revelou claramente a todos que estavam lá e a todos que leriam esta história através dos séculos, sua compaixão com as mulheres.
Jesus encontrou essa mulher quando estava a caminho da casa de Jairo, que era um homem importante, um dos líderes da sinagoga de Cafarnaum, cuja filha de 12 anos, sua única filha, estava morrendo. Ele encontrou Jesus, caiu a seus pés e implorou que viesse e curasse sua pequena preciosa. Jesus concordou em ir, mas enquanto caminhavam em direção à casa, essa mulher na multidão esticou o braço e tocou a beira da veste de Jesus. Ela fez o inimaginável. Quebrou várias regras e, no entanto, recebeu um maravilhoso milagre. Impura. Aqueles à volta dela consideravam a mulher Nidá. Essa é uma palavra judaica que significa impura. As regras de como uma mulher deveria se comportar quando estava menstruada era severa e específica. Os regulamentos de como um homem deveria se portar com uma mulher eram também muito severos. Os rabinos ensinavam aos homens que eles deveriam se manter distantes de suas esposas por vários dias antes e depois de seu fluxo menstrual. Usavam o verso de Levítico para sustentar isso. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo, que está entre eles. Levítico 15, 31. Muitos rabinos ensinavam que, se um homem tivesse qualquer tipo de contato com sua esposa durante os 7 ou 8 dias depois do fim de seu fluxo, poderia morrer. O rabino Yoshaia escreveu sobre uma mulher cujo marido, professor eminente, tinha morrido subitamente enquanto ainda era noivo. Ele perguntou à mulher como seu marido se comportava nos dias imediatamente após o ciclo menstrual dela. Ele comia comigo, bebia comigo e dormia comigo com contato corporal, mas não lhe ocorreu fazer sexo. Eu disse a ela: abençoado seja o onipresente por tê-lo matado. Se você calcular os dias antes da menstruação, os dias em que ela ocorre e os dias depois, como o tempo em que o marido não podia se aproximar da mulher, é uma maravilha que o povo de Deus tenha sequer sobrevivido. Mas essa mulher em questão estava desesperada. Ela estava sangrando havia 12 anos. Gastara tudo o que tinha tentando achar uma cura e nada tinha funcionado. Era virtualmente uma excluída. Ninguém a convidava para usar sua mobília ou comer de seus pratos comuns, pois tudo que ela tocava se tornava impuro também. Você consegue imaginar como a vida dela deve ter sido infeliz e desesperada? Ela estava desesperada bastante para arriscar tudo e tocar Jesus. Lucas indica que havia uma multidão em volta de Jesus enquanto ia para a casa de Jairo. De repente, ele parou e fez uma pergunta incomum: quem me tocou? Os discípulos não entenderam essa pergunta, já que a multidão estava esbarrando neles o dia todo. Mas Jesus não estava perguntando para eles. Estava dando a essa mulher que arriscou tudo uma oportunidade para um encontro face a face com o Cordeiro de Deus. Jesus sabia que alguma coisa tinha acontecido com ela. Ele sentiu o poder de Deus. Ela poderia ter ido embora sem ser vista. Sabia que estava curada. Não era o bastante? Não foi por isso que ela tinha vindo? Mas Jesus perguntou se ela queria mais. Deu-lhe uma oportunidade de contar sua história em voz alta. A maioria de nós tem pavor disso. Preferiríamos que Deus simplesmente nos curasse silenciosamente, em algum lugar, e poderíamos sair anônimos. Mas há mais, se quisermos. Continuamos lendo que ela saiu da multidão e caiu aos pés de Jesus. Diante dele e da multidão de observadores que sussurravam, contou sua história.
Caramba! Há tanta liberdade em contar sua história em voz alta. Você descobre que não entra em uma combustão instantânea. O sol ainda está lá no céu. E melhor de tudo, ouve Jesus dizer: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Lucas 8:48. Se ela tivesse saído despercebida aquele dia, o que teria perdido? Teria perdido essa linda saudação: Filha. Teria perdido Cristo honrando sua fé e desespero. Teria perdido a bênção de Cristo para ir em paz e a chance de olhar nos olhos do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O que Jesus fez aquele dia foi notável. Ele transformou a vida de uma mulher que não tinha vida. Pegou alguém que estava desesperada, que se via como impura, indigna de ser amada ou reconhecida, e restaurou saúde, dignidade e graça. A fé dela o tocou. Embora estivesse a caminho da casa de um homem rico e respeitável, parou ao grito silencioso de uma mulher pobre e desesperançada. Não sei o que você vê quando se olha no espelho. Talvez veja um peixe fora do aquário, um patinho feio por dentro ou por fora, que não tem esperança de ser libertado. Eu a convido a fazer o que fiz em 1992, quando me sentia feia e desesperada. Estiquei o braço e toquei a veste de Jesus. Quando Jesus parou e perguntou: Quem me tocou? Respondi: Fui eu. Venho contando isso desde então. Ela também que te tocou a veste e poder de cura roubou? Ouviu como resposta: Filha, vá em paz. A tua fé a curou. Como ela, com esperanças e medos, nós vimos. Tocar-te se pudermos. Oh, não nos mande para casa desesperados. Não nos mande embora sem sermos curados.